O governo de Joe Biden aprovou pela primeira vez uma ajuda militar direta dos Estados Unidos para Taiwan. O anúncio de 80 milhões de dólares foi realizado pelo Departamento de Estado americano ao Congresso. Essa é a primeira vez que os Estados Unidos dão dinheiro para Taiwan por um programa do governo americano chamado Financiamento Militar Estrangeiro. A notícia causou reações da China. Segundo o país asiático, a ajuda financeira americana a Taiwan poderá gerar consequências para a segurança da ilha. Vai lembrar que Taiwan se considera uma ilha independente. Porém, a China vê o país como uma nação rebelde e reivindica o território. A relação entre Estados Unidos e China envolvendo Taiwan piorou após a então presidente da Câmara dos Estados Unidos americana, Nancy Pelosi, ter feito uma visita à ilha há um ano. Os americanos também já disseram que, em caso de invasão chinesa, defenderiam Taiwan. Para tratar deste tema, a gente recebe o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, por que os americanos aprovaram esse recurso para ajuda militar a Taiwan? É um novo capítulo na delicada relação entre China e Estados Unidos? Sim, Kelly, é um momento simbólico, mais do que prático, porque 80 milhões de dólares de ajuda militar são pouca coisa, especialmente se a gente compara com os bilhões de dólares que os americanos já deram para Taiwan como ajuda militar nos últimos anos. Só que, nesse caso, como você bem falou, foi uma ajuda direta ao governo de Taiwan, ou seja, o dinheiro público americano que é entregue para o governo de Taiwan diretamente. Significa que o governo dos Estados Unidos reconhece que a contraparte é um governo de um país soberano, o que é contra os acordos que existiam também com a própria China, né, os acordos a política da uma só China, que só reconhecia a China de Pequim até o momento. Então, é um simbolismo, o dinheiro é pequeno, mas tem uma grande força política, né? Mesmo pela modéstia econômica, tem uma grande força política esse ato dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os americanos estão reconhecendo Taiwan como um governo soberano separado da China de Pequim. Agora, essa situação que a gente está discutindo é um fato. Outro fato é que nesta semana a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, esteve na China. E a imprensa internacional afirmou que o fato marca a retomada do diálogo entre Washington e Pequim. É isso mesmo? Porque existem dois fatos concomitantes acontecendo que parecem sinalizar para direções opostas, professor? Pois é, Kelly, é que os americanos e os chineses, eles querem evitar o máximo possível um conflito armado. Nenhum país quer iniciar uma guerra. Eles são levados pelos eventos, muitas vezes, a um conflito. Então, ambos sabem muito bem que um eventual início das hostilidades, abertura das hostilidades entre a primeira e a segunda economia mundial vai criar enormes problemas para ambas e ninguém sabe se isso vai acabar em um holocausto nuclear, porque ambos os países têm armas nucleares. Mas os americanos e os chineses são os principais parceiros comerciais um do outro. Os chineses têm trilhões de dólares de reservas internacionais em bonds, em títulos do Tesouro Americano. Então, se eles iniciassem um conflito armado contra os Estados Unidos, eles também teriam consequências gravíssimas para a sua economia nacional. Então, ambos os lados querem evitar uma guerra. Ao mesmo tempo, Xi Jinping é levado a atuar de forma mais dura em relação a Taiwan por questões de política interna. A China está desacelerando economicamente, então ele tem que também reforçar o seu poder, né, a sua legitimidade na China, lembrando que a China é uma ditadura. Então os governos têm uma certa obrigação de demonstrar que eles estão entregando alguma coisa para a população em troca dessa ausência de liberdade, e se eles não conseguirem entregar esse crescimento econômico, eles acabam perdendo essa legitimidade, e ao mesmo tempo, se eles não conseguem fazer isso, devem tentar usar alguma outra carta. Uma delas pode ser o nacionalismo chinês em relação a essa província rebelde que é Taiwan, ou seja, compactar a população da China continental contra a ilha de Taiwan, que é considerada como uma província rebelde desde 1949 e que Xi Jinping já declarou que quer voltar a ver dentro da esfera política da República Popular da China, pelo menos até 2049. Então, é um conjunto de fatores. De um lado, seja Washington que Pequim não querem, ou pelo menos querem evitar ao máximo um conflito armado. Do outro, Pequim está cada vez mais, entre aspas, forçadas pelos eventos a tentar uma invasão de Taiwan, e os americanos, ao mesmo tempo, são obrigados a defender Taiwan
pela própria essência geopolítica da ilha, que é um escudo em relação à China, que impede para a China de entrar no Pacífico. Se a China conquistar Taiwan, ela vai ter o controle do Oceano Pacífico, e para os americanos isso é inaceitável. Qual a distância que nós estamos desses eventos hipotéticos que estamos aqui tratando, que envolvem Taiwan? Uma invasão da China a Taiwan é algo remoto? É algo, na sua avaliação, que está em qual medida de tempo? E eu pergunto isso porque a geopolítica impacta diretamente o agro e a gente quer entender os efeitos de uma situação completamente difícil de prever, mas gostaríamos de ouvi-lo nesse sentido. Bom, Kellen, uma resposta exata é muito difícil, uma resposta precisa é difícil, até porque senão eu também apostaria alguma coisa na bolsa, né? Mas, não, de fato, se a gente lê alguns relatórios da diplomacia americana ou também das Forças Armadas Americanas, sejam secretados que foram divulgados nos últimos meses por vazamento de notícias, mas também relatórios oficiais, todos indicam uma possibilidade concreta de uma invasão, uma tentativa de invasão entre 2025 e 2027. Seria um momento em que a China teria uma capacidade aeronaval suficiente para tentar uma invasão. Nesse momento, os chineses têm apenas duas porta-aviões, uma e meia, porque a segunda é um navio muito velho, e estão construindo um terceiro porta-aviões. Os americanos têm 10. E são todos nucleares. Então, ainda temos um desequilíbrio de forças que favorece os americanos. Mas isso está cada vez mais diminuindo. Por isso que os americanos também estão ajudando, né, os países próximos, países vizinhos, né, que são também, consideram a China como um potencial inimigo, como a Coreia do Sul, o Japão, as Filipinas, o próprio Vietnã, que é um país comunista, mas que já foi invadido pela China, né, em 78, também está sendo ajudado pelos americanos com ajuda militar, até com ajuda nuclear, no caso do Vietnã, porque em caso de guerra contra Taiwan, seria uma coalizão de Taiwan, dos Estados Unidos e de todos os países, ou quase todos os países da Ásia Sul-Oriental contra a China. A China está se rearmando muito rapidamente, os gastos militares chineses oficiais são sistematicamente falsos, são dados irreais, a China gasta muito mais do que ela declara, então ela está se rearmando muito rapidamente, mas mesmo assim, ainda hoje, não está em condição de levar adiante uma invasão bem-sucedida de Taiwan. O que favorece hoje a invasão é que os americanos estão gastando muito dinheiro, muitas armas na Ucrânia. Por isso que eles querem acabar logo com essa guerra na Ucrânia para voltar a ajudar Taiwan em termos de rearmamento. Excelente, professor. Última pergunta. A agência Dow Jones apontou que empresas americanas estão dizendo que enfrentam condições de negócios hostis na China. A preocupação com o impacto das crescentes tensões políticas entre os dois países, qual é a sua perspectiva para o futuro e efeitos no agro? Sim, com certeza é cada vez mais difícil para empresas americanas e ocidentais como um todo investir na China, porque eles estão saindo. A Apple está começando a construção de iPhones na Índia por causa dessas tensões. Mesma coisa para empresas chinesas nos Estados Unidos. A Bolsa de Nova York é quase off-limits para as empresas chinesas. Isso é um problema para o Brasil também, porque se a economia chinesa desacelerar, teremos problemas para o agro brasileiro, teremos problemas para a mineração brasileira, então a Vale. Isso já vai acontecer no segundo semestre desse ano, porque temos uma crise no setor imobiliário na China que está acontecendo. Então, temos consequências que o Brasil vai sofrer e graves. Mas, terminando, Kellen, o que o Brasil deve temer é uma guerra em larga escala entre Estados Unidos e a China, porque os americanos, a primeira coisa que farão será criar um bloqueio naval em volta da China e expulsar a China do sistema SWIFT, como fizeram no caso da Rússia. Nesse caso, para o exportador de agro brasileiro, será impossível enviar produtos para a China, porque o navio fisicamente não poderá entrar nas águas territoriais chinesas, mas também será impossível vender esse produto, porque o chinês não conseguirá pagar com o sistema SWIFT, assim como a Rússia não consegue mais pagar. Então, o agronegócio brasileiro deve se preparar. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que ocorra uma catástrofe mundial que acabará afetando duramente o maior setor, o setor que mais cresce hoje no Brasil, que é o agronegócio. Caso de guerra, China, Estados Unidos, o agronegócio brasileiro vai parar, infelizmente. Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua análise dessa conjuntura geopolítica recente. Volte sempre, bom trabalho. Muito obrigado, até mais. Até mais.